Fala galera, uma ótima tarde para você que está na sintonia da querida FM Dom Bosco 96,1. Essa casa que nos recebe tão bem. Esse é o Inova Ceará, a partir de agora no seu rádio. Também no YouTube, viu, seu Fernando? No YouTube da FM Dom Bosco, @FM Dom Bosco. Pode pesquisar lá e assistir em qualquer momento, seja manhã, tarde ou noite. Também no Instagram da emissora. Você que não segue que tem muito conteúdo que não vai ao ar aqui, mas está lá, inclusive os locutores da FM Dom Bosco, os bastidores, os eventos, cortes bem interessantes, inclusive, com certeza, nas próximas horas, um corte do nosso programa de hoje. Gente, o Inova Ceará sempre está falando sobre mercado, marketing, história de pessoas que inspiram outras pessoas, e hoje a gente tem o prazer de receber mais um campeão aqui, o seu Fernando Ximenes, que esse ano, inclusive, foi premiado. A gente vai falar disso no decorrer do programa. Mas, seu Fernando, se eu não soubesse quem era o seu Fernando hoje, sem as empresas que ele construiu, sem as patentes que ele registrou, sem as invenções, sem os prêmios que ele recebeu, quem ia ser o seu Fernando que eu ia encontrar exatamente agora, às 4h02? Seja bem-vindo à FM Dom Bosco. Eu agradeço a FM Dom Bosco, agradeço o Thiago, toda a equipe da Rádio Dom Bosco. E um abraço a todos os cearenses, a todos os amigos empresários e a todos os brasileiros. É uma honra e um grande prazer estar aqui hoje. Quem era esse seu Fernando, contemplado, gabaritado, reconhecido como empreendedor do ano, empreendedor de 2026? Quem era o seu Fernando antes de todos esses holofotes? O seu Fernando é o Fernando Ximenes, é o Fernando fortalezense, é o Fernando cearense, é o Fernando alegre, brincalhão, com um sorriso para todo mundo, simples, simpático e abrangente na sociedade, no associativismo, no particular e no empresarial. Esse é o seu Fernando. Seu Fernando, o senhor fala muito sobre deixar legado. Deixar legado. Além do trabalho, além de manter a vida, construir sua própria história, faz muito parte desse Fernando agoniado, inventor, ali que está sempre pesquisando e sempre também colocando em prática as suas ideias? É a parte toda, é o total do Fernando, porque deixar o legado vem da parte cristã. Estamos aqui na Rádio Dom Bosco, eu sou cristão, católico, e Deus nos colocou neste mundo, né? Nos deu esse privilégio, e esse privilégio é uma passagem. Então, aquele que deixa o legado é eterno, né? E muitos passam, como aquela passagem bíblica, tem que ser multiplicador, né? O homem, o ser humano, vem a esse mundo para ser multiplicador, para fazer o bem, para deixar o bem e levar as pessoas o conforto. Então, quando você leva o bem, leva o conforto, você deixa o legado, deixa algo firmado, algo que ficou consequente para a vida eterna, eu vou passar dessa, eu vou pro plano celestial, para outro plasma um dia, se Deus quiser, mas eu estou fincando aqui, metaforicamente, meu pé nessa terra, nesse mundo maravilhoso, deixando a raiz e que inspiração para outros que venham lembrar de mim como um imortal, né? Como os imortais são da Academia Cearense de Letras, Brasileira de Letras, enfim, e os cientistas mundiais, né? Vou pegar mote nessa sua conclusão. O pessoal que está em casa, rapaz, o Thiago está falando aí do seu Fernando, mas quem é seu Fernando? Além de tantas coisas que a história dele, ele vai contar durante o nosso programa de hoje, ele é fundador da Plug Station, que carrega, você que tem seu carro elétrico, que virou febre, aí no Brasil todo, ele desenvolveu, Breno Carvalho, um carregador, esse é só o primeiro spoiler, tá? Ele desenvolveu um carregador que carrega o carro em não é em 5 minutos, é em até 5 minutos. Carregou ali 100%. O homem é dessa área criativa. Seu Fernando, estamos falando de um cearense que criou. Existe resistência do nosso próprio povo, dessa síndrome de achar que as nossas produções não são tão boas como as de fora?
Demais. O povo brasileiro, vou falar em modo geral, ainda vive ainda na era de 1500, dos índios de 1500. Nada contra os índios. Os índios de... Só fala do comportamento. Do né? comportamento. Certo. Os índios de 2026 falam inglês, participam da política, participam da economia. Isso. E eu falo os índios de 1500 que acreditavam que aquela aguardente era água e pegava fogo. Então o estrangeiro chega e dita. E a acomodação do brasileiro é algo assustador, né? Que aí é onde eu falo no prêmio que o brasileiro, o cearense, ou quem quer que seja, para ser um empreendedor tem que ser incomodado, não acomodado. Na hora que ele é acomodado, ele está estagnado, ele não desenvolve. Então ele tem que ser incomodado. Que eu fui desde criança, tive o privilégio de nascer dentro de uma papelaria. Quando eu estava na barriga da minha mãe, meu pai estava abrindo a segunda loja. Eu ouvi dizer que chegava esse material gráfico e o senhor pegava os pallets e já começou a transformá-lo de criança. Isso, exatamente. Aí veio a grande inspiração, que foi meu pai, né? E a loja, eu achava aquilo fantástico. Ele me puxava na mão, acho que 5 anos de idade, 6 anos de idade. E eu atendia no balcão, no caixa, e achava aquilo tudo fantástico, uma loja. E quando chegava as mercadorias de São Paulo, vinha naqueles caixotes com cinta de aço. E quando a gente abria os caixotes, o meu tio para separar a mercadoria, aqueles caixotes se transformavam em carro de transporte de mercadoria, em carros de rolamento. Comprava rolamento nas oficinas, rolamento de caminhão, no São Sebastião. E aquilo virava um carro de transporte, como foi meu pai. Meu pai foi inovador. Ele era um contador. E quando ele pediu os livros contábeis, passava 2, 3 meses para chegar em Fortaleza, Caixa Diário Razão, que para ele fazer a contabilidade, ele pedia para o cliente 3 livros para sobrar 2, e com o caixote ele começou a fazer as prateleiras dentro do escritório de contabilidade. Nasceu a livraria. Então ele foi o inovador na década de 60, né? A primeira papelaria de contabilidade do estado do Ceará. Então a minha inspiração veio daí. E a minha transformação, o primeiro invento foi o carro de rolamento, foi as esculturas em pedra tosca, né? Que fazia exatamente a cruz de Cristo, né? Lapidava. Então já veio aquela coisa de transformar, de não se acomodar. E eu olhava para a prateleira, naquela época era tudo fabricado em São Paulo. Os blocos de recibo, de vale promissória, quem pegou isso, formulário de imposto de renda, os clipes, os grampeadores eram importados. Você que está na sintonia, lembra desses momentos aí? Pegou essa época, manda para cá pro Zap. Um recibozinho, aquele bloquinho de promissória. E eu dizia, isso tá errado. Eu dizia pro meu pai, isso tá errado. O que é que tá errado? Isso tudo ser fabricado em São Paulo e não no Ceará. A gente pode fazer isso. Aí meu pai, meu papel é feito em São Paulo, mas a gente faz aqui no Ceará. E eu fiz o primeiro. Sempre se incomodou, né? Sempre incomodado. Se alguém faz, podemos também. Nós né? podemos também. Como usar como inspiração. Se o asiático faz o robô, nós vamos fazer o robô FX, com a minha fisionomia. Deixa eu pegar o gancho de novo no senhor, porque assim. Hoje tem muito não assunto copiando. pra gente aprender. Usando não como copiando, inspiração. como inspiração. Tem muita. A turma que está nos ouvindo nesse momento, a audiência da FM Dom Bosco é altíssima, e isso é um fenômeno há 25 anos, celebrado neste último domingo, aqui na igreja, na paróquia de Nossa Senhora da Piedade, a missa dos 25 anos, esse fenômeno, esse grande case da comunicação cearense. Então a nossa audiência é altíssima. Esse ano, nós temos, inclusive, muitos empreendedores na sintonia. Esse ano o senhor levou o troféu, ganhou o troféu Empreendedor do Ano. Inclusive recebeu da mão do nosso querido... meu grande amigo. Grande inspiração para todos os cearenses, Beto Studart. O senhor recebeu esse troféu. Nós estamos falando de um momento de reconhecimento. Mas e o ouvinte que está nos escutando agora, que está começando ali um negócio, seu Fernando? Que nem tudo são flores, nem sempre esse holofote vem, nem sempre esse reconhecimento vem. Qual dica o senhor dá para essa pessoa não desistir? Seja persistente. Ele é como andar uma bicicleta. Ele não pode desistir porque ele cai.
Então ele tem que pedalar para frente. Se parar de pedalar, cai. Ele parar de pedalar, ele cai. Agora também existe a questão de ser persistente, mas também tem inteligência para saber se você também está inserido naquele mercado correto. Exatamente. Primeiro se analisa o mercado, se existe mercado, né? Primeiro vem um desafio. Se vem a ideia, tem um desafio, tem a necessidade. Muitas tecnologias, para você ter uma ideia, foram desenvolvidas na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. O próprio fogo, né? Dos alquimistas, né? No tempo dos alquimistas, a pólvora. Então foram as necessidades que levaram ao desenvolvimento. Devido às grandes necessidades que se leva ao desenvolvimento, desenvolver novas tecnologias. Então, quando a gente começa, você está dentro vamos dizer assim, dentro do mar. Então eu fui nadador, quando você está dentro do mar, ou você nada, você morre afogado. Então depois que você entrar na água, você não pode mais parar. Depois que você subir na bicicleta, você não pode mais parar. Ou você continua ou você cai. E aí vai. Então tem que ser persistente, tem que ser disciplinado, muito disciplinado, e estudar muito. Em todas as áreas, tem que ter um leque 360 graus. Entendimento holístico. Holístico, tudo, né? Como assim? Geral. Como assim? Quando você faz, por exemplo, minha tecnologia, o poste eólico e solar, eu tenho que estudar daquele local a meteorologia, o vento, a umidade do ar, a radiação solar, tudo. Então eu tenho que ir para o princípio científico. Nada vai para frente. Não é só esforço braçal. Não então. É só esforço braçal. Tem que começar no espírito científico e chegar na engenharia. Depois disso, vamos lá para o chão de fábrica, onde entra o cientista industrial. Entender do chão de fábrica. Não é só planta. Não é só planta, não é só prancha, não é só cálculo. Então não é só teoria. Discurso teórico. Não. E nem é só a prática. Não, exatamente. É um equilíbrio. Para você ter uma ideia, quando eu fiz faculdade, fiz engenharia, a aula horária AB e CD de manhã, a engenharia era de manhã, e eu, na época Fortaleza não tinha muito trânsito, eu já era empresário, fundei minha fábrica, já era empresário, e em vez de passar o professor 7h30 e encerrar o horário AB 9 da manhã, ele encerrava 8h30. E os alunos ficavam batendo papo, jogando conversa fora. Eu pegava a minha moto, o meu carro, uma 350 RD que eu tinha, a viúva negra que não me deixou viúvo, estou vivo. Ainda bem. Eu corria na fábrica e aplicava o que eu tinha acabado de ver no quadro negro na sala de aula. Aplicava na mesma hora. Ia para prática. Pois é. Saía da universidade e ia para prática. E retornava para a universidade 9h30 da manhã para assistir o horário CD. E 11 horas da manhã, às vezes voltava para a fábrica em Messejana ou ia vender no centro. Porque ia ter que ter o comercial. Né? Ele tem que ter o leque de 360 graus. Tem que entender todo o mercado. Tem que entender todo o mercado. Ir para o comercial, vender. O empresário, o cientista, ele tem que saber vender. Né? Cara, eu tô gostando muito dessa linha de raciocínio do senhor, porque vai esclarecendo muito a cabeça das pessoas. Infelizmente, nós temos, e aí é bem repetido o que eu falo aqui toda terça-feira, nós temos, até por uma questão de muito desajuste social, que é linkado exatamente ao que o senhor falou. Nós somos colônia de exploração, então talvez até essa cultura do cearense não valorizar as suas próprias construções e conquistas ainda seja herança de 500 anos depois, né? E eu não falo só do cearense, do brasileiro. Então nós temos, em linhas gerais, obviamente, a gente não pode generalizar, mas nós temos uma questão de fragilidade emocional. E aí eu vejo essa onda na internet de pessoas ganhando dinheiro, para ser de forma bem direta, com discursos. Não são cursos, são discursos, são frases motivacionais, são ideias genéricas que servem para todo mundo. E aí quando o senhor vem trazendo essa construção, cara, eu ia para a parte científica, no meu horário ali entre uma aula ou outra, eu ia pôr em prática aquilo que eu aprendi. Durante a tarde eu ia para o balcão, frente de loja, vender. Ou seja, não existe esse negócio de discurso, teoria. Existe prática.
Prática. Claro que tem que ter embasamento acadêmico, científico, tem que ter um embasamento. A pessoa tem que ir para o mercado todo embasado. Meu pai dizia, olha a inspiração. Meu filho, para você vender um produto, você tem que conhecer o produto. Ou então você só é um tirador de pedido. Tirador de pedido. Um tirador de Que pedido. hoje em dia é por IA, né? E na prática, muita gente fazendo discurso sem curso. Isso. O que é fazer um discurso sem curso? Não tem continuidade. A motivação daquele auditório não passa daquela ali. Estratégia, tá cheio de estratégia. Vou dar um exemplo, uma analogia. Um soldado que fica na trincheira, o exército não ganha guerra. Pelo contrário, o inimigo conquista ele. Se ele ficar só na trincheira, se o coronel ficar só no planejamento, ele não ganha guerra nunca. Pega essa metáfora, você que está nos ouvindo. Então a nossa Bíblia é cheia de metáfora, né? Cheia de metáfora. Vamos à luta. Obviamente com estudo. Vamos à luta, com estudo, com mercado, com embasamento. Claro que tem que ter... Eu estudei em colégio militar. Claro que tem que ter disciplina. Tem que ter a disciplina, que tem que ter o embasamento, o planejamento do coronel. E o soldado tem que ir para cima, tem que ir para frente de batalha. Aí são os nossos colaboradores, é a família da indústria. Não são apenas funcionários. Quando você tem uma indústria de 25, de 50, de 100, 200, são 200 famílias trabalhando. E são 200 famílias, são pais de famílias, mãe de famílias. E daqueles 200, 5 indiretos. Então a indústria tem 1.000. Uma indústria que tem 20 mil funcionários, tem 100 mil indiretos. E sustenta uma cidade, como é o caso de Sobral. Tem 2 Sobral, uma antes e uma depois da grande indústria de lá. Sem falar nome, todo mundo sabe. Né? Então, a indústria e o FDI no Ceará foi muito importante. Fundo de Desenvolvimento Industrial. Hoje, dos 184 municípios cearenses, todos os 184 têm indústria, tem um polo industrial. E a indústria que agrega, a tecnologia que agrega valor. Não adianta vender, exportar a goiaba ou o melão. O interessante é vender o doce de melão, vender a goiaba. Que não, é a visão do empresário, do empreendedor. A visão do empresário. Isso. Nós temos que ter indústria de base. Olha como a base vem. Corta o melão e faz o suco. Faz o suco. Isso. A indústria de base. Nós temos um dos melhores aços do mundo, é diferencial, inovador. Nós fabricamos os melhores aços do mundo. Mas seria mais interessante ainda agregar, laminar esse aço. Né? Então, nós 10 mil toneladas de pelotas de ferro são exportados de Carajás todo dia. Se você tiver uma ideia disso, se nós beneficiarmos você pode identificar qualquer metalúrgico fundo de quintal, são 5 funcionários em média. Se você pega 10 mil toneladas, 100 mil toneladas dia, multiplique por 5, resolve o problema de desemprego nacional. Aí é o social, né? Soma valor, soma economia, soma poder aquisitivo, tudo. Mas e o também país é uma desenvolve. Educativa, que a gente precisa, né? Então, mas tem que ter a base. Exatamente. Tem que ter a base. Na realidade, o problema é esse, é a falta dela. Né? Nenhuma casa, minha mãe dizia, olha a base familiar, a bênção familiar. Minha mãe dizia, você não constrói uma casa do telhado. Isso. Tem que ter o alicerce, tem que ter o baldrame, tem que ter o cimento, tem que ter o terreno primeiro. Se você não tem um terreno... Quando eu era adolescente, tinha amigo meu que comprava o toca-fita do carro novo. Mas não tinha o carro. Comprava a fita, né? Comprava a fita de um carro, meu amigo. Mas a vida não é justa não, tá? Tá, seu Fernando? Então, a gente pode ir atrás, trabalhar para conquistar esse terreno, né? O que a vida, nós não temos responsabilidade inicialmente a criança, e aí eu já estou entrando numa seara da psicologia, que eu vou ficar bem superficial, do que foi feito com nós, mas nós temos responsabilidade do que nós vamos fazer de acordo com o que a vida apresentou para a gente, né? Exato. Muitas vezes, obviamente, que cada dor merece sim o seu respeito, seu luto muitas vezes, mas o que vale mesmo é o que a gente faz diante daquilo que sofreu, né? De fato, repito, a vida ela não é justa, mas diante do que acontece, o que é que nós vamos transformar para tentar mudar a realidade? E aí as pessoas estão dizendo, mas o seu Fernando ali mudou a realidade, tem 8 patentes registradas, é um sucesso, a Plugstation está aí não só no Brasil, mas
Estamos falando de uma pessoa, um ser humano, seu Fernando, assim como qualquer outro. E aí eu pergunto, seu Fernando, em algum momento o senhor pensou em desistir? Nunca. Nunca. Como eu Mesmo falei, diante de qualquer adversidade? nunca. Claro que tem os momentos difíceis e dos momentos difíceis é que se mais aprende. São desafios. Qual foi o erro que o senhor teve, que mais lhe ensinou? Olha, que eu lembre assim, de cara não lembro, mas teve muito... os principais erros são dois, né? É tomar decisões rápidas demais ou lentas demais, né? Às vezes temos que tomar decisões rápidas, ser decisivo. Não adianta ficar no pensamento, pensando na morte da bezerra popularmente, como a gente fala por aqui, ou tomar decisões precipitadas. Então os erros são aí, ou na arrogância de achar que é o absoluto, né? Aí é um erro. Então os erros não são erros, são erros de matéria, são erros de princípios. Então e tem que ser humilde para dizer assim, eu errei, eu vou mudar. Teve alguma das suas invenções que no início ali não deu certo e o senhor se frustrou? Não é ficar frustrado, teve várias. É impossível uma invenção dar certo no primeiro ensaio. Isso aí é laboratório. Todo cientista, todo inventor, todos que desenvolvem algo, ele erra. Até um simples... minha mãe fazia bolo em casa. Quem é uma dona de casa que nunca errou a receita? Mas para fazer o bolo bom, são várias tentativas. Aquele óleo WD-40 são as iniciais do nome dele, do americano, e ele errou 39 vezes, né? O caso do refrigerante mundialmente no mundo era um xarope. Explica pra gente, pra nossa audiência. Não tem problema de falar dessas grandes marcas, né? Você tá falando da Coca, né? Coca, era um médico farmacêutico que na época era um medicamento manipulado e ele fez um xarope, né? Ele fez um xarope que era Coca-Cola e não vendeu. E simplesmente não vendeu, o mercado não absorveu. Aí ele adaptou e colocou, injetou o gás, né? E congelou. E virou um excelente refrigerante vendido no mundo inteiro. Inclusive é uma das marcas mais lembradas do mundo. Ela sempre está citada entre as 5 mais vendidas do mundo, né? Então houve o caso do sanduíche mais vendido no mundo, né? O senhor tá falando, ele tá trazendo aqui são enigmas, viu, Breno? Eu vou já te botar na conversa do teu curso, que depois o teu curso veio depois do exercício da profissão, né? Que também é uma questão de adaptação. O senhor está falando do McDonald's. Do McDonald's, né? Então, aqueles dois... Quem vende sanduíche é o franqueado. É o franqueado, né? É o que eu estou tentando fazer, né? Levar o Plug Station como franquia, porque não dá. Meu pai dizia, olha, você tem uma mulher, você abraça com força. Se você tiver duas... Você não abraça as duas, nem três. Não tem como, não tem como. Então é melhor abraçar uma. O plano B é fazer o plano A funcionar? Funcionar, você tem que abraçar uma só. Então quando você abraça uma só, você abraça mais forte. Aí vem um foco, né? Então você que está em casa, está pensando em desistir do seu negócio, independente do tamanho, seja o carrinho de lanche, seja a loja de roupa, seja uma lojinha de artigo de celular, não desista. Talvez precise de uma adaptação, assim como o caso que o seu Fernando acabou de falar, sobre a Coca-Cola. Seu Fernando, vamos falar um pouquinho mais sobre a Plug. Que negócio é esse que o senhor criou um carregador que enche a bateria de um carro aí em 5 minutos? É o tempo da gente tomar um copo com água, né? O carregador é uma história longa, né? Em 2009 eu queria fazer o posto elétrico. Eu já contei essa história várias vezes. E eu cheguei no secretário de Estado, já queria fazer o posto elétrico. Aí vem a demanda. Já estamos vendo em Fortaleza, tá? A demanda em Fortaleza. Aqui na Guanhabi, próximo. E no mundo todo, né? Na época, não existia carro elétrico nem no Brasil, nem no mundo. Né? Eu cheguei no secretário de Estado, ele disse, por que você não faz um poste elétrico? E eu fiz o poste inteligente
eólico solar com avião em cima, as asas são solares, eu fiz a célula solar, colei célula por célula, fiz o formato, eu gosto muito de aeronave, né? Eu sou fascinado pelo avião, pelo helicóptero, quero ter o meu ainda. E aí eu desenvolvi o poste, a asa solar, a frente do aviãozinho eólico com 2 gerações de energia e tudo foi desenvolvido. E posteriormente, no ano seguinte, eu fiz o carro quadriflex. Mas aí ajudei a desenvolver a 482 e aí deixei. Muita gente acha que o cientista, que o pesquisador, que o inventor, ele faz para ganhar dinheiro. Não, ele não faz para ganhar dinheiro. Ele faz pensando na humanidade. Se vai ganhar dinheiro ou não, a consequência. Vamos voltar do intervalo consequência do apoio cultural, recebendo a visita do Padre Magno, falando sobre essa consequência. É uma cultura do brasileiro essa questão de só visualizar o resultado. Nós abrimos o programa falando sobre isso. Hoje estamos com o seu Fernando Ximenes, que ganhou o Empreendedor do Ano, viu, padre? Empreendedor do Ano de 2026. Seu Fernando Ximenes é o padre diretor da FM Dom Bosco. Prazer, padre. Na volta do intervalo do apoio cultural, a gente volta tocando nessa temática. Deus te abençoe. Estamos de volta, rapaz. Olha, vou dizer um negócio. Nunca copiei ninguém. O intervalo aqui também é rico de conteúdo. Primeiro eu quero trazer também o Breno para o nosso bate-papo. Quero voltar, que ficou no ar aí na hora do intervalo do apoio cultural, a questão que eu ia falar justamente, que o senhor tinha dado o gancho sobre resultado, que é algo que o brasileiro procura, mas na FM Dom Bosco o ouvinte tem preferência. Breno, tem mensagem do ouvinte, é áudio, é vídeo, ou encosta aqui? É palavras, manda aí. De Brendo Carvalho. Eu estou ouvindo esse programa muito interessante, que esse cidadão aí, Fernando, né, inventor, criador de muitos projetos, mas eu quero dizer que, antes de tudo, assim, vem da infância da gente. O meu pai, desde menino, eu estou com 70 anos, ele dizia: tudo que fizeres, faça com capricho, vírgula, nunca deu passo maior do que a perna. E às vezes mostrava assim, exemplo de a união faz a força, quebrar a vara em 2 pedaços, em 4 não conseguia quebrar, e aí vai. E eu tinha um irmão meu, que ele fabricava uns carrinhos de madeira com a mais linda. Eu não sei se ele ainda sabe fabricar, mas tinha giro, tinha tudo, tá bom? E tudo que fizer fazer com capricho. Amém? Tchau. É isso mesmo. É por aí o caminho, seu Fernando? Eu fiz isso. Com os caixotes já tá valendo? Dos livros. Tá, estamos no ar. Os carrinhos que ele falou aí, foi a grande inspiração foi na loja. Naquela época, as prateleiras eram feitas de madeira, os balcões eram feitos de madeira. E meu pai tinha um amigo que era dono de uma serraria lá no bairro Ellery, era o seu Maia. E seu Maia, eu morava na Júlio Siqueira, tinha ladeira. Seu Maia, eu quero fazer meu carro de rolamento. Aí ele sem acreditar, disse: vá lá sábado. Isso foi uma terça-feira, uma quarta-feira. Sou menino ainda. Eu menino ainda, com 10 anos de idade. Vá lá, Fernando, sábado. E quando foi no mesmo dia, ele virou as costas, eu fui no São Sebastião, fui no Mercado dos Peão, fui comprar rolamento, fui na Condideu comprar rolamento de caminhão grande para fazer ele alto atrás, os rolamentos grandes, e na frente rebaixado os rolamentos menores. Comprei, botei dentro de um saco, não disse nada ao meu pai e guardei os rolamentos. Quando foi no sábado, a gente ia de carro da Aldeota para a loja na Senador Pompeu, Galeria Pedro Jorge, e eu fui para Zé de Alencar pegar um ônibus. Peguei o ônibus até a Serraria do Seu Maia, cheguei lá 8 horas da manhã, que a gente abria a loja às 7. E seu Maia, o que é que você tá fazendo aqui? Eu digo, eu vim fazer meu carro. Aí ele disse, pois fica aí. Aí deu chá de cadeira até meio-dia.
Ele me deu um chá de cadeira até meio-dia. Ô, memória boa, viu? É rancoroso também, viu, Breno? Mas ele deu uma oportunidade, ó. Ora, o melhor foi aí. Aí ele me deu um chá de cadeira, mas ele convicto e apaixonado e ficou encantado, né? E quando terminou de pagar os funcionários meio-dia, ele disse, agora vamos fazer seu carro, eu e você. Aí nós começamos. Ele disse, você avisou seu pai? Aí eu digo, não avisei não. Ele disse, rapaz, pelo amor de Deus, era 12:30 para 1h da tarde, ligou pro meu pai, Chimente, pelo amor de Deus. Aí ele disse, você sabe onde é que tá o Fernando? O papai respondeu para ele, tô em tempo de ficar doido, cadê esse menino? É de pra ele estar aqui fazendo o carro dele. Ele disse, pois joga ele dentro do carro aí, mande ele embora. Ele disse, não, ele Só não vai embora agora, só quando a gente fizer o carro dele. E aí nós começamos a escolher as madeiras na serraria, as madeiras começamos a lixar, começamos a cortar e fizemos um carro de rolamento com banco, com direção, com freio. Foi mesmo. Foi. Aí quando terminamos, era às 4h da tarde, né? Terminamos o carro quase perfeito. Que produção industrial. Ah, produção industrial, perfeito. Feita numa fábrica, uma serraria é uma fábrica, né? Sim. Aí depois chamei um táxi, joguei no porta-mala do táxi e fui pra casa. Quando cheguei em casa, meus amigos, que antes daquele tempo a brincadeira era no meio da rua, No meio né? da rua. Aí foi uma festa. Foi uma festa. E a maior satisfação era isso. Todos meus colegas, todos os meus vizinhos, descendo no carro na ladeira. E eu descia uma vez, descia outra, e o vizinho descia. Então foi uma festa. É a satisfação. Que era o que o senhor falava, né? Sobre dinheiro, né? Sobre é dinheiro. Sobre deixar... Não tem dinheiro que pague. Pegado. Então a minha satisfação era ver alguém usando o meu invento. Foi o primeiro invento. A satisfação é alguém usando aquele conforto, aquela alegria. Deixar o legado. Fazer alguém ser feliz com a sua ideia. Então, quando você deixa aqui, hoje meus amigos têm fãs meus, de criança, do meu Autorama. Essa semana, um amigo meu disse, Fernando, tu ainda tem aquela bicicleta? Eu digo, rapaz, tenho, ainda tem aquela bicicleta Caloi 10, é a japonesa ainda, eu guardo. E o carro rolamento eu tinha, minha mãe vendeu, faleceu e alugaram a casa e não sei que fim deu esse carro de rolamento. Mas é isso. Tem mais construção que já o senhor vai soltar. Tem ouvinte perguntando seu contato, seu Fernando. 8541180808. 8541180808. 0808. Quem sabe é para botar aí uma WhatsApp, central dessa da plug. Cai no call center. Se carrega em 5 minutos, carrega um dia, dá quantos carros? Um dia dá 488 carros. 12 por hora. 12 carros por hora, 5 minutos, dividido em 60 minutos, exatamente produção. 12. O senhor falava sobre adaptação, e aí o senhor trouxe o exemplo do WD-40, para quem não sabe, tudo que está emperrado, você passa aquele WD-40 e ele fica uma beleza, né? Uma porta ali com gemido. Isso. O 40, Breno, foi a 40ª tentativa para dar certo. A adaptação que a gente está falando. Fala muito da tua história, né? Você era ouvinte da Dom Bosco, gostava da comunicação, bateu aqui na porta, sou ouvinte, quero participar, quero entender como é que funciona esse mundo, e depois foi se adaptando, obviamente foi estudando, se formou em jornalismo, foi fazer especialização. Enxerga mais ou menos dentro desse mesmo formato? Sim, com certeza. Da Dom Bosco em si, ouvinte de rádio, né? Acho que a gente é apaixonado por rádio. A gente tem que se apaixonar. Eu me apaixonei pelo rádio. Eu gosto da TV, mas não tem esse encanto como eu tenho pelo rádio. E me encaixo justamente nesse exemplo que você está dando, porque a necessidade faz a ocasião, né? A gente tem que olhar para a necessidade e se adaptar a ela. Se adaptar. Então, acho que combino com a fala dele, sim. Minha história se identifica um pouco com seu exemplo. E pegar e botar a mão na massa também. Sim, porque, com certeza. Que também, se a gente não for para a mão da massa, a teoria é importante, sim, o conhecimento, para você também adaptar a sua realidade. Trazer isso é muito interessante. E, independente do estágio que o senhor esteja, Brendo, eu, ou qualquer pessoa que esteja nos ouvindo agora, existe um ponto muito capcioso. O senhor, esse ano, dia 2 de junho, se tiver enganado, me corrija, 2 de junho, mês 6, recebeu o prêmio de empreendedor do ano.
mas também passou muita noite acordado, sem holofote, sem ninguém ver. Que conselho, através dessa história que o senhor vai contar agora, fica de lição para a nossa audiência, que a vitória e a derrota muitas vezes estão muito próximas. Nem para você se sentir um fracassado quando as coisas não derem certo, e aí vai para o processo de adaptação, e nem também sim vai descer com esses holofotes que são sedutores. Como você comentou aí, Tiago, as noites de insônia, eu tenho até hoje, eu durmo em média 3 horas por dia. Eu vou dormir todo dia 3 da manhã. Meus horários são totalmente diferentes do tradicional. Para você ter uma ideia, eu janto 1h30 da manhã. Eu almoço 3 da tarde. Né? Mas está falando de disciplina também, tá? Disciplina. Não está falando de padrão, mas está falando de disciplina. Disciplina. Qual a idade que o senhor está hoje? Tô com 58. E ainda está no ritmo? Tô no ritmo. Acelerando. Para você ter uma ideia, eu abro minha academia 9 da noite e malho até meia-noite e meia. Eu caminho 4, 6 quilômetros de 18 horas às 20 horas. E depois faço 4 horas de academia. Fui atleta, fui campeão de judô. Com 8 anos de idade, nós no Nordeste abri um campeonato, um ano depois que eu era faixa verde de judô, eu era mais graduado mirim. Então vem a disciplina, vem um comando, que na hora que eu fui abrir o campeonato no Náutico Atlético Cearense, de judô, um ano depois, o professor disse, quem vai abrir é você. Faltou, você vê, eu acho que desinibido falando, faltou a voz na hora de abrir o campeonato, eu sozinho, faltou a voz. Na hora que você pega o microfone, falta a voz pela primeira vez no auditório em São Paulo, com 500 participantes abrindo uma feira internacional. Só me contou essa história, que viveu 2 momentos num curto espaço de horas, né? Num curto espaço, então tem que administrar. É como muitos artistas entram na depressão, na loucura, porque não sabem administrar o sucesso. Chegar ao sucesso é rápido, é fácil, é rápido. Mas permanecer no sucesso, duradouro... Saber lidar, saber administrar isso. Uma vez um colega empresário disse, Fernando, interessante, tu faz a gestão, tu opera e vende, tu faz todo o segmento. Então, porque eu fui privilegiado, porque meu pai já era comerciante, eu já nasci comerciante, já nasci empresário. Então, entende toda a cadeia. Em toda a cadeia. Naqueles momentos, tem que ser apaixonado por estudar, por ler. Sim. Eu escrevo também, faço poesia, escrevo para... Essas revistas que o senhor trouxe? Tem 2 artigos. A história do carro elétrico, desde do Trové, do Flocken, do Anions, do Húngaro, tá internet, desde 1820. Desde 1820, que eu sou associado no CIMEC, Sindicato Eletrometal Mecânico do Ceará, que vem o associativismo. A pessoa tem que ser disciplinada e fazer o associativismo. E tem que ser apaixonado pelo que faz. O dinheiro é uma consequência. Não? Então, quando você falou na área sozinho, quando você está naquele horário só, na madrugada, desenvolvendo vídeo para o Instagram, calculando, ou então dá aquele cochilo e vem a ideia. Aí, iluminação de Deus, só pode ser. Ele usa minhas mãos para praticar, né? Então, naquele horário, tem que pular da cama, tem que pular do sofá, ir pro computador e mandar brasa, porque senão no outro dia, 7 da manhã, você não lembra mais de nada. É igual o sonho, né? Rapaz, o sonho é alguma coisa que eu não tô lembrado. É a ideia que passou. A ideia. E nas caminhadas, parece que o cérebro, a máquina funciona melhor. Para você ter uma ideia, um dia de domingo, 10 da manhã, eu desenhei uma torre eólica, um projeto. Eu fiz um projeto na areia da praia. Passeando, ver a ideia, eu fiz a saia da torre, eu fiz a base, fiz a estrutura, o desenho todo completo na areia da praia. E as pessoas passavam e não entendiam o que era aquilo. E eu com palito de picolé, desenhando, gigante, com um formato grande. E na hora que eu terminei, Deus iluminou de novo, a onda veio e apagou, e eu voltei para casa para ir pro papel, para ir pro AutoCAD. Para ir pra prática. Para ir pra prática, vamos lá. Exato. Né? É isso que eu sempre falo, rapaz. Às vezes a gente pode ser ludibriado por uma boa oratória, mas a oratória não leva ninguém a canto nenhum, se você não colocar em prática. E aí vem os ensaios, o científico, eu moro no Porto das Dunas, de domingo, quando todo mundo tava bebendo sua cervejinha, aproveitando o final de semana. Aproveitando o final de semana, passeando, eu ia caminhando até
a torre eólica, na época era secretário da Câmara Setorial Eólica do Estado de Ceará, e eu pedi o vigia para entrar, e eu ia com o meu anemômetro portátil medir os ventos, embaixo de Isso cada tá torre, eu de domingo, calção de banho, né? de domingo. Deixa eu lhe perguntar, o senhor tem 8 patentes. Explica aqui para nossa audiência, assim, não vai dar tempo o senhor esmiuçar, mas quais são elas, para a gente entender a dimensão da cabeça, do que é que gira na cabeça do senhor? É, do poste, do carro, do perfil solar, da placa solar com fibra de coco. Aí, Fibra de coco, o senhor estava me ensinando, antes do programa, que também é energia renovável, pode se transformar em energia renovável. ela é renovada, a bucha de coco. Então, a biomassa. Tem a energia renovável, não é só solar e eólica. O biomassa, o biogás, o biodiesel, né? Tudo é energia renovável. O coco nasce todo dia. Não tem terra mais pungente aqui no Brasil do que o próprio Ceará. A biomassa da castanha, a biomassa da cana, e aí vai, a biomassa, o biogás. O biogás, o agro tá aí. O agro tá aí, o esterco do gado, da vaca. Para você ter uma ideia, o custo do leite, 13%, a energia tá no custo do leite. Mas a vaquinha não é elétrica. Mas todo o processo elétrico, desde a ordenha, ninguém tira mais. Meu pai e meu avô tiravam em Groaíras, na fazenda de Itamaracá, alô pessoal de Groaíras, Chimene de Groaíras, tirava na mão. E outra inspiração, meu avô acordava com a lamparina, 4h30 da manhã, passava a minha rede e o curral era do lado da casa. Vamos tirar leite. Eu tirava leite 5 da manhã na mão. Hoje não existe mais isso, o mundo evoluiu. O vaqueiro não anda mais de jumento, nem vai pegar na grota água. Já tem água mineral nas fazendas, já tem luz elétrica, enfim. E as ordenhas, os tanques de pasteurização, o processo industrial, ao pessoal de Limoeiro aí, do laticínio. Eu tô gostando porque o senhor tá falando da vida real. Real. Se o senhor Fernando pudesse deixar... elétrico. Se o senhor Fernando pudesse deixar uma mensagem para os milhares de cearenses que estão nos ouvindo agora, qual seria essa mensagem? Acredito que você pode fazer diferente e melhor. Sempre melhor. Sempre melhor. A repetição leva à excelência. A repetição leva à excelência. E a prática leva à excelência. Sempre melhorando. Sempre melhorando. Mas precisa começar. Como um texto, é como uma caminhada. É a mesma coisa. Ninguém consegue uma corrida de 10 km na primeira vez. Na primeira vez. Você anda 100 metros, corre 100 metros, no outro dia corre 200, corre 300, tem que fazer. E consequentemente, você vai como a escrita. Ninguém escreve sem ler e ninguém lê sem escrever. Isso. Né? Então, se você escrever um texto hoje, você guarda aquele texto, amanhã você lê de novo, você conserta ele, você melhora ele. Tem que ter autocrítica também. Daqui a um ano você melhora mais ainda. Uma poesia também, um texto, pode ser qualquer artigo. Artigo científico, artigo político, artigo econômico, artigo... Enfim, tudo. Você sempre escreve melhor. Você sempre está melhorando. Né? Rapaz, o bom, Brendo, com o seu Fernando, é que dá pra gente conversar da chupeta do bebê à bomba atômica, porque ele tem muito repertório. Vou por um quadro com o senhor agora, verdade ou mito? Aquele bem rápido pra gente... Eu ia falar dos kart, dos carros, mas... Ah, sim, a conclusão das suas patentes ainda? Veio as peças dos carros, dos kart, veio as peças solares, os ganchos... E vamos dizer assim, as miscelâneas, né? As quinquilharias. É um parafuso diferente. Eu já ia pedir para você explicar o que era. Vem um parafuso diferente. Então tem que sem aquele parafuso você não faz. O senhor já está há muitos anos nesse mercado da inovação, é cientista industrial. Nós falamos, e o senhor fez até um passeio na história... Desde 1500, a questão da colonização, que a gente ainda sofre influência. Mas essa percepção do brasileiro, ela vem mudando ou é algo que a gente ainda deve se preocupar, seu Fernando? Tem que se preocupar, e muito. O brasileiro é acostumado, ainda está na percepção de 1500. As coisas de boa são de fora. Na visão de 1500, quando hoje não é mais. Então, se estica o tapete, abre aspas, se estica o tapete vermelho para os estrangeiros, né? Tem que esticar o tapete vermelho pro prata da casa. Vou dar um exemplo. A história da Hyundai. Pós-guerra, a Hyundai
Xi Jinping das quantas lá, da Coreia, o presidente lá deu oportunidade ao dono da fábrica, não existia nem fábrica, para fabricar utensílios agrícolas, era enxada, pá, picareta. Depois deu oportunidade para fazer as estradas, depois deu oportunidade para construir o porto. Eu estou resumindo. Depois do porto feito, cadê os guindastes? Fez os guindastes. Depois de tudo feito, cadê o navio? Hoje a Hyundai é a maior fábrica de navio do mundo, fez os carros. Mas foi da oportunidade da enxada, da pá. Então, se você não tiver, aí vem a base, o princípio básico. E para você ter uma ideia, como os países estão dando troco pós-guerra depois de 70 anos. É com violência? Não, é com tecnologia. A China saiu falida, o Vietnã saiu falido, a Alemanha saiu falida, e hoje são as maiores nações do mundo com tecnologia. Os alemães se valorizam e são disciplinados. Eu conheço lá. Se ele te marca 7 horas da manhã a van para pegar no hotel, 10 para 7 a van já tem lá. Se você não entrar na van 7 da manhã, você tá fora para ir para reunião. Investe muito em educação também, né? E tudo é educação. E disciplina. Eu entrei na maior fábrica de gerador eólico do mundo. Todos doutores, aí vem o princípio básico. Todos os funcionários, operários da fábrica, doutores. No bastidor eu falo a marca. Não tinha uma gota de óleo no chão. Alta tecnologia. É a Bosch. 2 quilômetros quadrados de fábrica. Né? É porque tudo top screen, tudo dominou, uma coisa sai puxando a outra, né? Com a educação você passa a respeitar mais as pessoas, passa a ter um treinamento mais continuado de toda a sua equipe, então você acaba performando mais. E lá a ergonometria é diferente daqui. Aquele colaborador é dono da patente. Aqui aquele professor é dono da patente. E lá abre uma porta. Aconteceu um caso, eu tive o privilégio. A bandeira do Brasil foi estiada para mim, que eu queria fazer uma agência internacional de energia na época. E eles estiaram em 2 fábricas para mim, na Fragberg e na Bosch, com todo prazer. E na Fragberg eles estavam fazendo parafuso testado de 1 a 1 para a eólica, a maior fábrica de parafuso eólico do mundo. E quem estudou Rockwell, A, B e C, durômetro na engenharia, sabe o que é isso, sabe o que é um laboratório. E em U, a visita foi em U, a bancada do laboratório, e quando nós chegamos no final do microscópio nano, fantástico. E eu perguntei, o que é que vocês estão desenvolvendo? E eles já fabricavam com garantia de 20 anos. Eles disseram, não, nós estamos desenvolvendo uma liga metálica para durar 50. Eles são incomodados, são inconformados. Ele podia parar nos 20, mas quando eles conseguiram os 50, produzindo qualidade, eles vão fazer uma qualidade para 100. E aí nós abrimos uma porta. É uma percepção que às vezes a gente nem enxerga. E né? olha a diferença. Na hora que abriu a porta do fundo do laboratório, nós estávamos dentro da indústria. Seu Fernando, nosso horário encerrou, a gente vai para um apoio cultural e depois vem a Santa Missa, lhe convido para a gente ir. Se der tempo da gente tomar 2 dedinhos de café antes, eu vou lhe fazer, o Breno tinha me dito que a gente tinha 1 minuto, já passou, mas eu vou fazer o bate-bola bem rápido para a gente encerrar. Rápido. Empreendedor nasce empreendedor? Nasce. Pode aprender durante a trajetória? Sempre aprende, todo dia. Para empreender é preciso ter dinheiro? Não, é preciso ter vocação. E coragem também, né? Para ir para dar continuidade. Coragem. Uma boa ideia, ela é suficiente para criar uma empresa? Ou a gente precisa de conexão? Uma boa ideia precisa de conexão, precisa de algo mais. Precisa de interação, associativismo e gente, né? Ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só. Essa é a palavra que a gente vai ficar aqui no programa de hoje. Fica o convite para uma segunda edição com o senhor. A gente pouco falou da Plug, porque esse homem é uma enciclopédia. Muito obrigado, seu Fernando, pela sua gentileza de voluntariamente vir aqui à FM Dom Bosco para nos dar essa aula hoje à tarde. Foi um grande prazer. Um abraço a toda a equipe da Dom Bosco, a todos os jornalistas, produção e a todo cearense, brasileiro, empresário e amigos que estão me ouvindo, com todo o privilégio. Quem quiser lhe seguir, qual é o @?
plugstation@instagram.com.br. Plugstation, Plugstation, recarga plugstation.com. O e-mail, recarga@plugstation.com. E no Instagram, Plugstation, Instagram. E também, então, quem gostou do bate-papo dele, depois a gente vai subir um corte no perfil aqui do Instagram da FM Dom Bosco e a gente vai marcar lá um dos seus vários perfis que a gente encontrou na internet. Então, mais rápido, 41180808 entra no nosso canal. Obrigado. Pronto. Valeu, isso aí, Nova Ceará. Voltaremos, se Deus quiser, terça-feira que vem. Foi bom.